Olá a todos, vamos iniciar hoje a análise do artigo 3º da Constituição Federal, artigo esse que vai falar dos objetivos fundamentais da República. Vamos entender mais ou menos a noção e a mensagem que passa o artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Perceba, estou falando aqui em objetivos fundamentais. Objetivos que traduz a ideia de metas, algo a ser perseguido, algo a ser conquistado. O objetivo dá a ideia aí de uma meta, de algo que o Brasil tem que correr atrás, que o ordenamento vai correr atrás para poder conquistar. Quando nós falamos em objetivos, nós falamos em umas normas que a doutrina vai chamar de normas programáticas. São programas de ação, são normas em que a gente vai ter lá dentro objetivos funcionais, metas para correr atrás, que no entanto não necessariamente geram qualquer tipo de responsabilidade se não atingirmos. A diferença das normas programáticas para as outras normas positivadas é que nas programáticas o Brasil tem que correr atrás. Se não conseguir, não conseguiu, mas continua correndo atrás. Nas outras, se ele não conseguir, cabe até ação, cabe até exercício do direito subjetivo. Então percebam essa diferença como ela é sublime. O artigo 3º ele é recheado dessas normas programáticas. A ideia da norma programática é essa. É a ideia dessa norma que você tem uma meta, um objetivo para conquistar e para isso tem que correr atrás. Quais são os objetivos da República? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então aí eu vou encontrar, pessoal, justamente esses tais objetivos que o Brasil vai correr atrás. Na verdade, quando a gente fala no nosso texto constitucional, e aí é uma dica para quem está estudando para concurso, a gente vai encontrar lá no artigo 1º da Constituição Federal os princípios fundamentais, e a gente sabe que são 5. A gente encontra no artigo 3º os objetivos fundamentais, e a gente sabe que são 4. E encontra lá no artigo 4º os princípios internacionais, e aqui nós sabemos que são 10. Então olha só, princípios fundamentais 5 é o Socini Vapor. Então, para não esquecer, quem não assistiu nossa aula anterior, não vai saber do que eu estou falando. Socini Vapor é uma regra mnemônica, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Aqui no artigo 3º eu vou ter os objetivos fundamentais e como dica, todos começam com o verbo no infinitivo. Essa dica pode ajudar, na verdade, tudo é bem-vindo nessa caminhada. E aqui nos princípios internacionais eu vou ter substantivos e situações que se voltam para essa órbita externa. A verdade é que o concurso público, quando começa a cobrar isso em questões, ele sai misturando tudo. Ele quer saber se o candidato conhece os objetivos. Aí ele joga na letra A um princípio internacional, como a independência nacional, joga na letra B um princípio fundamental, como é a soberania, joga na letra C um objetivo fundamental, como é promover o bem de todos, aí joga na letra D outro princípio fundamental, como é a cidadania. E aí quer que o sujeito aponte o item correto. Muito cuidado. Essa salada que se forma do artigo 1º, do artigo 3º e do artigo 4º é uma salada perigosa. É uma coisa fácil, mas que o candidato tem que ficar atento para que não seja pego desprevenido. Então, o artigo 3º vai falar desses objetivos, considerados também como normas programáticas. O artigo 4º da Constituição Federal vai falar de princípios internacionais. Olha o que aqui diz o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais segundo os seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção,
igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Veja que muitos desses princípios têm a ver com esse ambiente internacional. Eu estou falando aqui de concessão de asilo político, que a gente vai falar melhor quando for falar de extradição. Eu acabo falando um pouquinho desse asilo político, dessa concessão. A gente acaba falando um pouquinho de deportação, acaba falando um pouquinho de expulsão, para poder entender a extradição. Perceba aqui que ele fala de princípios que têm a ver com a própria soberania, como independência nacional, não intervenção em estados estrangeiros. O Brasil não se mete na vida de ninguém, mas também não quer que ninguém se meta na dele. O Brasil tem como regra a paz, a solução pacífica dos conflitos. O Brasil jamais daria respaldo a um terrorista, uma vez que ele repudia essa prática. Perceba que são princípios internacionais que regem essas relações. Todo tratado internacional que o Brasil assinar, por exemplo, e virar signatário, vai ser um tratado que tem que respeitar, em regra, esses princípios internacionais. Então, a ideia aqui que nós temos é uma ideia de princípios que vão fortalecer, as regras que regem a relação internacional entre o Brasil e os outros estados estrangeiros. Ok? Então, no artigo 3º, eu tenho objetivos, aquelas metas que vão ser perseguidas, e no artigo 4º eu tenho princípios internacionais. E quando eu falo de princípios internacionais, eu falo naquelas situações em que eu vou ter que correr atrás para poder conquistar, princípios internacionais eu falo naquelas situações em que o Brasil vai seguir para poder se amarrar àquelas regras internacionais. Parágrafo único do artigo 4º ainda fecha com a seguinte situação: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Só uma observação que merece destaque. Aqui o que a gente vai buscar nesses blocos econômicos que vão ser formados, que não é só blocos econômicos, é uma integração econômica, política, social e cultural. Então guarda esses 4 termos: integração econômica, política, social e cultural. Integração econômica, política, social e cultural. O que o artigo 4º, parágrafo único, pretende é o fortalecimento de vários estados estrangeiros da América do Sul ou da América Latina que venham formar essa integração que busca os 4 objetivos: cultural, social, econômico e político. Então, atenção, a gente não pode somente olhar os blocos econômicos como sendo um respeito a esse parágrafo único. A gente tem que olhar esse parágrafo único nesses 4 elementos: economia, sociedade, que é a questão do cunho social, política e também cultural. Cuidado aí, presta atenção. Eu já vi questões de provas cobrando esse paralelo, cobrando do candidato que ele soubesse esses 4 elementos que são perseguidos aqui no parágrafo 1 do artigo 4º. Beleza, então? Respira fundo. Vamos mudar de assunto. Bora falar do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos começar a analisar o artigo mais importante do texto constitucional. Olha o que eu estou dizendo para você. O artigo 5º é o artigo mais importante do texto constitucional. É a Constituição Federal como um todo, e o artigo 5º como uma de suas principais partes da Constituição Federal. O artigo 5º, a gente vai encontrar lá as chamadas normas de direitos fundamentais, direitos e garantias individuais. A gente vai encontrar lá no artigo 5º o que a gente chama de cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, que é tudo isso que nós vamos comentar um pouquinho agora. O artigo 5º da Constituição Federal, ele vai trazer a ideia de direitos fundamentais positivados. Direitos fundamentais que não são os mesmos que direitos humanos. Você não confunda direitos fundamentais com direitos humanos. Os direitos fundamentais são esses previstos na Constituição e que, em regra, exigem o não fazer do Estado. Exigem do Estado uma prestação negativa. Às vezes, quando eu falo assim: Tarcísio, você fala que exige do Estado uma prestação negativa, é no sentido de que o direito é um direito ruim? Não. Quando eu falo que o direito fundamental exige do Estado uma prestação negativa, é no sentido de que eu exijo do Estado não fazer. Estado, eu tenho direito à vida, pois não me mate. Estado, eu tenho direito à liberdade, pois não me prenda.
Estado, eu tenho direito à propriedade, pois não venha mexer com a minha propriedade. Percebam que o cidadão, para ter o exercício dos seus direitos fundamentais do artigo 5º, ele exige do Estado, em regra, um não fazer. Ele exige do Estado uma prestação negativa. Essa é a ideia do direito fundamental. Esse direito fundamental que também vai ser chamado de cláusula pétrea. A gente vai encontrar no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, e você que está me acompanhando aí pelo vídeo, vá até o artigo 60, parágrafo 4º, e lá você vai encontrar as 4 cláusulas pétreas previstas na Constituição Federal. Lá a gente vai encontrar a tripartição dos poderes, a forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais e o voto secreto, direto, universal e periódico. Tarcísio, o que é uma cláusula pétrea? Quando eu me refiro a uma cláusula pétrea, eu me refiro a uma cláusula de difícil alteração. A gente às vezes tem a falácia de imaginar que a cláusula pétrea é uma cláusula imutável. Isso não é verdade. Quando eu falo em cláusula pétrea, eu falo em uma cláusula de difícil alteração. As cláusulas pétreas podem ser mudadas sim, mas é muito mais difícil você mexer numa cláusula pétrea. Se mexer no texto constitucional já é difícil, porque você vai precisar de instrumentos específicos, como são as emendas, que necessitam de regras mais severas. Mexer numa cláusula pétrea tem outros limitadores. Limitadores materiais. Então sabe o que eu vou dizer com essa história toda? Que o texto constitucional, ele tem uma limitação formal para ser alterado, que são as emendas. E as cláusulas pétreas, além de exigir essa limitação formal, ela vai exigir também uma limitação material. Eu não vou poder mexer sempre na cláusula pétrea. Eu só posso falar em mexer em cláusula pétrea quando eu pretender ali naquele momento aumentar os direitos do cidadão. Eu nunca vou poder mexer numa cláusula pétrea para diminuir os direitos do cidadão. Vamos tentar entender? Ô Tarcísio, eu não estou entendendo o que é que você está falando. Pois agora a gente vai tentar ser mais claro, que aí você vai perceber o que eu estou dizendo. A gente falou agora que o artigo 5º da Constituição Federal, ele trata das cláusulas pétreas. O artigo 5º, ele vai tratar das cláusulas pétreas. E quando eu falo em cláusulas pétreas, do artigo 5º eu vou falar, por exemplo, da proibição de pena de morte. Pena de morte, no Brasil, não é, em regra, aceito. Salvo em um caso, né? Salvo no caso de guerra, declarada. Isso é uma cláusula pétrea. Imagina essa situação. No Brasil não se aceita pena de morte, exceto no caso de guerra declarada. Então, olha só, isso é uma cláusula pétrea. Eu não posso, por exemplo, alterar essa cláusula pétrea no sentido de diminuir a defesa do cidadão. Já pensou se viesse uma emenda constitucional dizer o seguinte: no Brasil não tem pena de morte, salvo no caso de guerra, no caso de estado de sítio, ou então no caso de estado de defesa. Pronto. Se eu falar que no caso de estado de sítio e defesa também eu estou autorizando a pena de morte, agora um cidadão vai poder morrer numa guerra declarada, vai poder morrer no estado de sítio, que não é a mesma coisa de uma guerra, e no estado de defesa, que não é a mesma coisa de um estado de sítio. Perceberam aí que eu estou diminuindo os direitos do cidadão? E quando isso acontece, eu não posso mexer na cláusula pétrea. Mas, se o legislador quiser alterar, ele vai poder fazer, sabe o quê? Tirar tudo. E agora ele vai dizer, sabe o quê? No Brasil não haverá pena de morte, ponto final. Agora o cidadão que antes poderia morrer com pena de morte, em um caso específico, que era o caso de guerra, agora não pode morrer em nenhum caso mais. Eu aumentei ou diminuí a proteção do cidadão? Eu estou protegendo cada vez mais o cidadão do Estado ou não estou? Se eu estiver protegendo cada vez mais o cidadão do Estado, aí eu estou me referindo a uma possível alteração na cláusula pétrea. Então fecha com chave de ouro: as cláusulas pétreas podem ser alteradas sim, desde que proponham o aumento de proteção do cidadão. Beleza? Então, vamos lá deixar para a próxima aula a análise do artigo 5º caput e seus incisos. Já entendemos na aula de hoje o que é uma cláusula pétrea, já entendemos que vamos analisar os direitos fundamentais e que esse artigo 5º, que possui 78 incisos, ele tem lá a ideia de exigir do Estado uma prestação negativa. Ok? Pois então, vamos deixar para a próxima aula o início do artigo 5º
Forte abraço, fica com Deus e firme nessa caminhada.